Olá, saudações fraternas, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem acolhidos, muito bem recebidos em mais esta gravação aqui no canal A Fé Ortodoxa do professor Fernando, nosso querido amigo. Esta noite pretendemos retomar a controvérsia ariana. Lembrando que há alguns dias começamos a produzir uma série de videoaulas, de videoconferências sobre as igrejas pré-calcedonianas e, consequentemente, sobre a crise cristológica ou as crises cristológicas do século V. E para melhor compreensão destas crises, da atmosfera social, política e econômica que envolveu estas crises cristológicas, nós julgamos oportuno retroagir um século e abordar também, num primeiro vídeo, a controvérsia ariana do século IV. E esta abordagem suscitou alguns comentários, aliás, positivos e inteligentes, por parte de alguns amigos e que levantaram algumas questões, alguns problemas, e então tomamos a decisão de aprofundar a análise desta primeira grande controvérsia, da controvérsia ariana do século IV. Especificamente sobre a questão da divindade, sobre a questão de Deus, tentando pôr em relevo algumas questões e fazer algumas sugestões a respeito delas. Algumas questões relativas a quais seriam de fato as características da divindade. O que faria parte da essência divina? O que seria a geração eterna? O que caracterizaria uma pessoa como pai, caracterizaria outra pessoa como filho? E tocando também a temas como triteísmo, modalismo ou sabelianismo, e mais uma vez ampliando e aprofundando algumas observações sobre a palavra homoúcios, consubstancialidade, personalidade, tripersonalidade, e acompanhando esta linha de raciocínios e de questionamentos. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que, tendo certa afinidade com o pensamento aristotélico, uma característica que sempre me impressionou, suscitou em mim, da parte da minha pessoa, que suscitou uma perplexidade positiva, aliás, uma perplexidade no sentido de admiração com relação aos dogmas ou aos mistérios do cristianismo, é o seu sentido de harmonia. É como se os dogmas e os mistérios do cristianismo é como se eles expressassem sempre uma posição de meio termo, uma posição equilibrada. É como se os dogmas do cristianismo, como se os mistérios de nossa fé, eles ficassem sempre situados numa linha, ficassem sempre situados entre dois extremos, ficassem sempre situados num espaço de harmonia e de equilíbrio. E para mim,
fiz esta análise detidamente, tenho feito esta análise detidamente no decorrer dos últimos 30 anos, desde minha conversão do protestantismo. Eu já havia abandonado o protestantismo, na verdade, isso é uma outra história, mas desde que eu me converti após ter sido protestante e depois, evidentemente, passado por um período de incredulidade, desde que me converti primeiramente à Igreja Romana e em seguida à Igreja Ortodoxa, posteriormente, tá? Tenho feito esse tipo de reflexão, tá? Sobre os mistérios da nossa fé corresponderem de alguma forma a este pensamento aristotélico e estarem situados entre dois extremos. Para mim, este tipo de reflexão tem validação quanto à Trindade divina, quanto à única pessoa de Cristo, quanto à presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, neste caso dentro da esfera da teologumena, né? Ou das opiniões teológicas, e da própria intercessão dos santos e assim por diante. Eu tenho observado essa, por assim dizer, característica, né, com relação aos principais mistérios do nosso cristianismo. Tá? E partindo dessa observação também chego a constatar que, por influência do meio, das culturas circundantes, que naturalmente culturas que envolvem uma revelação divina que se dá na história por meio de um Deus encarnado, tá? Temos que considerar essas culturas circundantes, seja a cultura judaica, ou seja a própria cultura gentílica ou pagã. Temos observado na história do cristianismo, no decorrer dos séculos, como parte dos cristãos vai abandonando essa simplicidade do dogma, de um dogma sempre firmado numa posição de equilíbrio, de harmonia, de meio termo, e como os nossos cristãos, influenciados pela cultura circundante, pelas culturas circundantes, como os nossos cristãos têm assumido posições extremistas, posições radicalizadas, tá? Que equivalem a quase sempre dois tipos de heresia opostos. Então, como os cristãos têm se deixado levar por dois extremos e chegado a duas situações, duas afirmações heréticas, que são opostas, radicalmente opostas, uma à outra. E, em certo sentido, talvez esta recuperação do sentido divino, esta recuperação de um caráter essencial à revelação divina, à ortodoxia, situado num plano também teológico, em busca de terminologias melhores, de fórmulas melhores, que expressem nossa fé com maior exatidão, com maior clareza, com suficiência, sem ambiguidade. Este processo me levaria a concordar com o teólogo protestante Paul Tillich, que cunhou o termo de teologia dialética, ou dialética da fé. Me parece que a recuperação da ortodoxia, após estas crises representadas pelas seitas heréticas, que esta recuperação da ortodoxia e esta produção de fórmulas equilibradas, fórmulas harmoniosas, fórmulas que fugiam aos extremos, que expressavam esse sentido de uma ortodoxia equilibrada, de uma ortodoxia harmoniosa, né? O verdadeiro caráter dos mistérios de fé. Parece que esta teologia, estas fórmulas foram
até certo ponto, dialeticamente elaboradas pelos padres da Igreja, a partir, é claro, desse instrumental que é a filosofia grega, o pensamento grego, pagão, e a linguagem, o seu próprio aparelho linguístico. Então parece-me que houve sim um esforço dialético dentro da história do dogma dos concílios, que houve um esforço dialético para recuperar e expressar da melhor maneira possível estes mistérios da fé, notáveis pelo seu sentido de equilíbrio, notáveis por ocuparem um nicho de meio termo, por ostentarem uma harmonia, por não equivalerem a posicionamentos extremos radicais, como no caso as heresias. Então esta é a primeira observação a ser feita. As heresias equivalem quase sempre a dois extremos, a dois movimentos que se radicalizam em posições opostas e com tendências opostas. E para começar, eu deveria falar rapidamente sobre uma primeira heresia que produziu não a primeira crise de fé. No século II já haviam ocorrido outras crises teológicas, no entanto de outra feição e com outras tendências, que foram as crises gnóstica, doceta e montanista. Então, já haviam tido no mínimo 3 grandes crises relacionadas à fé, desvios, desorientações, abusos com relação à fé, derivados do docetismo, do gnosticismo, do montanismo, já haviam produzido estragos durante o século II desta era. Mas não é a estas crises que nos reportamos. Eu penso que no começo do século III, final do século II, talvez estourou uma grande controvérsia, talvez de um significado talvez mais amplo, que foi a controvérsia modalista ou sabeliana. A expressão modalismo vem de modo ou maneira, e estaria relacionado com a maneira com que Deus se relacionaria com os homens, ou se apresentaria aos homens, ou se manifestaria aos seres humanos no decorrer do processo histórico. E sabelianismo vem do teólogo que defendeu esta perspectiva, que foi Sabélio, ou Sabellius. Retomando a definição do termo, estes heréticos postulavam que as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não tinham existência real. E de modo que estas 3 pessoas possuiriam apenas uma existência pro forma, externa, relativa ou ainda modal. As pessoas da Trindade equivaleriam a formas, como Deus se apresenta externamente à humanidade, como Deus se apresenta externamente aos seres humanos. Então, numa determinada fase da história, Deus assume a figura de um pai, a figura paterna. Em outro momento, quando ele se encarna, ele assume a figura de um filho, nosso irmão. E em algum momento ele assumiu ou assumirá os modos de um Espírito Santo. Então, repito, as pessoas da Trindade não teriam uma realidade profunda ou uma existência real em termos ontológicos, mas elas equivaleriam a fenômenos externos, ou seja, uma manifestação pro forma, uma comunicação pro forma, uma aparência, é o modo, é a maneira como Deus, em diferentes momentos, se apresenta aos homens, aos seres humanos, à humanidade, assumindo modos e maneiras de trato diferenciadas. Já percebemos então que o modalismo sabelianismo é uma forma de unitarismo. Curiosamente, não equivale ao arianismo. Não equivale ao unitarismo contemporâneo
Tá? Não equivale às heresias dos cristadelfos, dos jeovistas, tá? Da escola de Hawkou. Não tem relação com essas outras formas de unitarismo, porque, diferente das outras formas de unitarismo, este unitarismo do século III ele buscou preservar algo que os unitarismos posteriores sacrificaram desde os tempos de Ário, que é, como veremos, a divindade de Cristo. Cristo continua sendo Deus verdadeiro, embora o Filho seja uma manifestação externa de Deus e não uma pessoa real, mas Jesus continua sendo o Deus verdadeiro. Ele continua sendo a encarnação desse Deus que se expressa como Pai, como Filho, como Espírito Santo, que atua sucessivamente como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e mesmo que o Filho não tenha, então, portanto, mesmo que a pessoa do Filho não tenha existência real, para o sabelianismo, para o modalismo, Jesus Cristo continua sendo a expressão de Deus, o Deus encarnado. Tá? Então, de alguma maneira, o sabelianismo possui um valor, porque ele procurou manter o fundamento do cristianismo. Ele buscou conciliar o unitarismo com o fundamento pétreo do cristianismo, que é, por assim dizer, a divindade de Cristo. Então a divindade de Cristo não é sacrificada, e para os sabelianos ou modalistas, Jesus Cristo continua sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então o sabelianismo não toca diretamente a cristologia, tá? E sim as relações intradivinas, ou seja, a realidade ou não das pessoas divinas, das três pessoas. Realidade, como vimos, é negada pelos sabelianos. Bem, isto é o sabelianismo. Agora, o que nós gostaríamos de... uma observação que gostaríamos de dizer é que nós não acreditamos que esta controvérsia a respeito da natureza divina, da unidade, da tripersonalidade, nós não acreditamos que esta controvérsia partiu do sabelianismo e depois chegou ao arianismo. Nós não acreditamos que esta controvérsia surge com o sabelianismo. Deve haver algo mal documentado, pouco documentado. Nós, de fato, suspeitamos, nós intuímos por conta própria que o sabelianismo, a heresia sabeliana, deve ter sido precedida pela floração da heresia triteísta. O triteísmo tem sido muito pouco focalizado, muito pouco abordado. O diteísmo também, o triteísmo e o diteísmo têm sido muito pouco abordados, analisados no contexto do cristianismo primitivo. Poderiam, no entanto, corresponder a epifenômenos do paganismo, tanto um quanto o outro. Poderiam ali estar presentes na igreja desde o século II e, portanto, preceder ao sabelianismo, de modo que nós teríamos um quadro perfeito. Nós teríamos uma floração triteísta e, como reação a ela, do outro extremo, uma afirmação sabeliana ou modalista. Até que, no século seguinte, no contexto de Nicéia, do primeiro concílio ecumênico, então nós teríamos uma doutrina de equilíbrio, uma expressão teológica, uma afirmação categórica de uma doutrina de equilíbrio associada a um conceito equilibrado e uma fórmula equilibrada. Tá? Nós teríamos esta afirmação categórica, enfática e definitiva. Claro que esta perspectiva equilibrada, né, por assim dizer, trinitária, foi revelada por Cristo aos apóstolos, já estava na posse da igreja, sempre esteve presente na vida da igreja.
é bastante necessário afirmar isto, o Concílio de Nicéia não produziu esta fé trinitária, o Concílio de Nicéia não criou a noção de trindade, porque já se achava presente na igreja por veículo de revelação divina, desde os primórdios, desde o primeiro século, quando Cristo comunicou este ensinamento aos apóstolos. O que queremos dizer é que parcelas da cristandade perderam esta consciência, perderam esta parte da consciência cristã, sacrificaram a cultura, parte dessa consciência cristã, e chegaram a modelos radicais, extremistas e desequilibrados, como o triteísmo ou o sabelianismo. De modo que a igreja como um todo só retornou a esta consciência, a maior parte da igreja, durante o Concílio de Nicéia, quando inclusive foi cunhado o termo, foi forjada a terminologia mais adequada para expressar esta fé equilibrada, esta fé centralizada, esta fé harmoniosa na unidade de Deus e na trindade de pessoas. A fórmula perfeita vem a ser cunhada de alguma maneira pelo primeiro concílio, pelo concílio de Nicéia. Nele nós teremos uma expressão linguística consumada. Então o que faltava nos primeiros séculos e de alguma maneira tornava a divina revelação, tornava a fé da igreja vulnerável a estas heresias extremistas, era a falta de uma fórmula de fé clara, exata, suficiente, sem ambiguidade alguma. E esta fórmula só se tornou disponível a partir do uso da palavra ousia, da expressão homoousios, fornecida pelo primeiro concílio, pelo concílio de Nicéia. Então, a partir deste concílio, a fé passa a partir do primeiro concílio, é disponibilizada à fé uma ferramenta perfeita, que é esta terminologia de origem grega, sem inexatidão, sem ambiguidade alguma. Tá? Bem, e isso nos leva à questão de Deus. E com relação a Ário e aos arianos, tá? Eu estava respondendo até nos comentários que eu me sinto menos seguro para fazer afirmações enfáticas, me sinto bem menos seguro do que para falar sobre Nestório, do que para falar sobre Eutiques, do que para falar sobre Apolinário, do que para falar sobre Marcelo de Ancira, do que para falar sobre Cirilo, do que para falar sobre Atanásio, sobre São João Crisóstomo, para falar sobre qualquer um deles, porque em todos estes a respeito de todos os personagens que eu acabei de citar e dos seus ensinamentos, nós possuímos uma larga série de testemunhos e de documentos disponíveis. Ao contrário de Ário, onde nós possuímos uma documentação, por assim dizer, de menor escala ou insuficiente. Haja visto que, para falar sobre Ário, nós temos que recorrer às histórias eclesiásticas de Eusébio, que, aliás, é bastante sucinto, a história eclesiástica de Eusébio e as histórias eclesiásticas de Sócrates e de Sosomeno, dois escritores, dois historiadores constantinopolitanos. E o que nos resta do próprio Ário é apenas a Thalia. E a Thalia subsiste apenas em forma fragmentária, uma vez que, aconselhado por Eusébio, veja que Eusébio de Cesareia, eu vou falar sobre isso, Eusébio de Cesareia não era ariano, porque o decreto de proscrição de Ário, do seu exílio, com absoluta certeza este decreto foi lavrado, foi assinado pelo imperador Constantino, mas nós temos absoluta certeza que este decreto de proscrição de Ário foi lavrado, foi feito, foi produzido
pelo autor da História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. E isto é o quanto basta para evidenciar que Eusébio não era verdadeiro ariano. O que Eusébio com certeza deveria ser é homeiano, ou semi-ariano, eu diria semi-niceno, porque certamente esse historiador, um dos homens mais eruditos de todos os tempos, com relação à história do cristianismo, ele conhecia muito bem a rejeição do sínodo antioqueno, feita 60 anos antes, por um dos sínodos de Antioquia. Então, Eusébio conhecia muito bem as decisões contrárias ao emprego de Homoúcios ou de Ucia por este sínodo antioqueno e conhecia perfeitamente o porquê disto. Tá? Então, a oposição de Eusébio, a oposição exercida diferente de Eusébio de Nicomédia, que era um verdadeiro ariano. Eusébio de Cesareia dizia a respeito à fórmula do primeiro concílio, o emprego da palavra usia ou de homoúcios, tá? E não a negação da divindade de Cristo, da igualdade entre o Pai e o Filho, da consubstancialidade da Santa Trindade, da encarnação do Verbo. Nesse sentido, claro, Eusébio professava a mesma fé ortodoxa, maior conhecedor dos primórdios do cristianismo, professava a mesma fé ortodoxa que nós, era plenamente ortodoxo. E eu já vou explicar por que Eusébio de Cesareia era plenamente ortodoxo. Daqui a pouco eu já explico. Vou apresentar meus argumentos de maneira bastante rápida. Então, retornando quanto a Ário, a produção literária do próprio Ário, nós possuímos apenas, além de 3 cartas, nós possuímos apenas a Thalia. E a Thalia, como disse, se encontra em forma fragmentária, dispersa em diferentes registros, em diferentes documentos. Ela foi recomposta e editada por Pitts, e no entanto, a fonte primária mais relevante, como diz Ransom, tá? E Williams, dizem Ransom e também Williams, e da qual nós devemos servir quando abordarmos a questão dos autênticos ensinamentos diários. Tá? E eu já inicio e eu gostaria de observar no início, dizendo que alguns, curiosamente, encaram Ário não como um verdadeiro ariano. Alguns encaram Ário como um homeiano. Alguns têm encarado Ário como um semi-ariano ou como um semi-niceno que se opôs apenas à fórmula nicena, que se opôs apenas à expressão homoúcios ou ao emprego da palavra usia. Então, muitos buscam apresentar Ário como um semi-ariano, como um semi-niceno. No caso, buscam apresentar Ário como um cristão ortodoxo, como um filho sincero e leal da igreja, como tendo sentido de catolicidade, de apostolicidade, como qualquer um de nós. E, portanto, como reconhecendo a verdadeira divindade de Cristo. Tá? Há quem busque apresentar Ário, pintar um Ário com essas perspectivas. E eu já digo que até é possível que em algum momento posterior ao concílio de Nicéia, que antes da sua morte, Ário tenha de alguma forma atenuado as suas posições iniciais e se aproximado até certo ponto da fé ortodoxa. E, portanto, das perspectivas dos semi-arianos. Isto é possível, isto é provável, embora não tenhamos qualquer um de nós como demonstrá-lo. Mas nós podemos até supô-lo, até dar por suposto, pelo fato de que Ário foi absolvido pelo Sínodo de Jerusalém, por volta de 235, 234, e que nessa mesma época o seu exílio
foi revogado pelo imperador Constantino, que deu ordem ao bispo Alexandre de Constantinopla para receber Ário na comunhão. E quando ele morre aos 86 anos, 90 anos, por volta do ano de 236, 37, ele está prestes, ele morre em Constantinopla. Ele morre às vésperas de ser recebido oficialmente pela Igreja Ortodoxa em Constantinopla, pelo patriarca Alexandre de Constantinopla. Diante disso, é sim plausível, é possível, até provável, que nos últimos anos de vida Ário tenha atenuado suas posições, tenha suavizado seus pontos de vista e, de fato, se aproximado da fé ortodoxa, tentado se conciliar até onde fosse possível, com algumas restrições, conciliar-se com a fé ortodoxa e até passar a esse partido seminiceno ou semi-ariano. Então, no entanto, gostaria de dizer que, apesar disto ser perfeitamente possível, quanto ao final da vida de Ário, não equivale ao fato histórico, não equivale aos fatos, estender esta perspectiva à vida de Ário como um todo, aos primórdios da controvérsia, ao início do arianismo, quando de fato a perspectiva de Ário era diferenciada e, por assim dizer, uma perspectiva não ortodoxa ou ariana. Tá? O que queremos dizer é que, de fato, por volta de 315, 318, quando a controvérsia estourou em Alexandria, sob o bispo Alexandre, de fato, a perspectiva de Ário era uma perspectiva ariana, e por ariana nós entendemos oposta à divindade de Cristo em qualquer sentido possível. Então, nesta primeira fase da controvérsia, teríamos um Ário de fato ariano, negador da divindade de Cristo. Bem, outro grupo tenta apresentar Ário, se esforça por apresentar Ário de uma maneira mais próxima à história e numa perspectiva histórica e muito interessante. Tá? Isso implicaria, e esta abordagem, que é similar à das atuais testemunhas de Jeová, que nos levaria a discutir a questão da natureza divina, da divindade, da unidade, da personalidade, do unitarismo pessoal, do trinitarismo pessoal. Bem, Ário, nós poderíamos dizer pura e simplesmente que Ário, desde o começo da controvérsia, declarou que Jesus Cristo, sem mais nem menos, ele declarou de maneira enfática, sem rodeios, que Jesus Cristo era uma mera criatura produzida, que ele era uma mera criatura produzida pelo Pai, nos termos do islamismo, que Jesus Cristo era uma mera criatura, um ser humano igual a todos os outros, de origem puramente humana e, por assim dizer, apresentar Jesus Cristo, como disse, como um emissário, como um profeta, como um Moisés, como um Maomé. Mas as coisas, no entanto, com relação a Ário, as coisas não se deram desta maneira tão simples. Tá? Não se deram dessa maneira tão simples. E por que Ário não chegou por simplesmente? E essa perspectiva quase maometana, esta perspectiva quase islâmica, surge no contexto ariano, se afirma no contexto ariano, logo após a morte de Ário, a partir de Écio, de Eunônio e de Eudóxio de Císico, que, como eu disse nos vídeos anteriores, radicalizaram as posições do próprio Ário. De alguma maneira isso me lembra a controvérsia positivista do século XIX, em que, após a morte de Augusto Comte, Emílio José Littré radicalizou a posição de Comte e criou uma nova corrente dentro do positivismo, um novo positivismo, uma nova forma de positivismo. Foi exatamente isto que aconteceu
dentro do arianismo durante o século IV, após a morte de Ario. Tá? Os seus continuadores, como já disse os nomes, Écio, Eunômio era um homem de bastante acuidade mental, era um intelectual de peso, um sujeito muito inteligente, e Eudóxio, eles abandonaram abandonaram o rodeio, os rodeios do primitivo ário e passaram a afirmar, exprimir suas opiniões sobre Jesus Cristo de maneira muito similar às do islamismo, às de Maomé, e inclusive declarando que Jesus Cristo de fato não passava de um emissário, de um profeta, de um humano ordinário, de uma simples criatura. E me lembro de ter lido nos fragmentos da história eclesiástica de Filostorgo, que foi um historiador ariano, escreveu uma volumosa história eclesiástica no século V. E Filostorgo diz que Eunômio, num dos seus sermões, escandalizou os próprios arianos ao sugerir a possibilidade de que Jesus Cristo fosse filho natural, fosse filho carnal de José, ou seja, negando, pondo em dúvida o nascimento miraculoso de Cristo, que aliás posteriormente passou a ser a grande crux do Islã, porque o Alcorão reconhece o nascimento miraculoso de Cristo e os islâmicos sempre têm tido muita dificuldade para explicar como Jesus Cristo nasceu miraculosamente de uma virgem sem ser verdadeiro Deus. Os muçulmanos não ousam negar isso, não podem negar porque se encontra no Corão. Por outro lado, esta afirmação de um nascimento miraculoso, de que Jesus nasceu, foi o único humano, nem mesmo Maomé, que nasceu, nem Moisés, que nasceu de uma virgem, nasceu sobrenaturalmente, miraculosamente, foi concebido sem pai, é apenas Jesus Cristo. E isto tem servido isto tem servido de fundamento para nós afirmarmos a singularidade da pessoa de Cristo, e reconhecermos que ele é muito mais do que um simples homem, de que ele é muito mais do que qualquer criatura, do que uma simples criatura, de que ele também é Deus verdadeiro. Então, Filostorgo nos diz que um dos primeiros cristãos, porque os ebionitas, que também negavam a divindade de Cristo, também diziam isto, ou passaram a dizer em um determinado momento. Mas Eunômio teria chegado a esta conclusão de que Jesus seria filho carnal, filho natural de José. Provavelmente porque estava convencido de que Jesus não passava de um profeta ou de uma simples criatura. Como digo, esta não é a perspectiva de Ario. Por que esta não é a perspectiva de Ario? Porque mesmo se reconhecemos que a consciência cristã diante das diversas culturas, que esta consciência cristã foi se fragilizando nos séculos subsequentes, devemos considerar que esta consciência era mais forte nos primeiros séculos, uma vez que estes primeiros séculos se encontram temporalmente mais próximos do Cristo e dos apóstolos. Então a consciência cristã é mais forte. Ficaria muito difícil, como eu falei, para os unitários adeptos do sabelianismo, para os unitários do século III, negar enfaticamente a divindade de Cristo, como um Eunômio, como os muçulmanos, como uma testemunha de Jeová. Era talvez impensável para uma consciência cristã forte no século III negar a divindade de Cristo. Então criaram-se subterfúgios. Um subterfúgio, por assim dizer, perfeito, foi o modalismo, o sabelianismo, mas não foi o único. Outros produziram outros sistemas bastante racionalistas, sistemas bastante, eu vou usar essa palavra, ridículos, de uma pobreza intelectual, de uma miséria impressionante, como Paulo de Samosata, que de alguma maneira antecipou o adocianismo. Dizem, inclusive, que Paulo de Samosata é o verdadeiro produtor do arianismo e que teria
teria transmitido o arianismo a Ário por meio de Luciano de Antioquia, o mártir, líder da escola antioquena, no final do século III. Parece que Ário foi aluno de Luciano de Antioquia, então muitos vinculam o arianismo ao paulianismo, a Paulo de Samosata, através deste teólogo do mártir Luciano, escolarca antioqueno. No caso de Ário, ele também buscou elaborar, e é interessante entender, através da Thalia e de alguns outros fragmentos, como Ário tentou apresentar o problema, uma vez que ele, a um lado, não reconhecia a divindade de Cristo, mas por outro lado não queria ou não podia apresentar Jesus Cristo como uma simples criatura, como uma pessoa comum, como um mortal ordinário. Ele não podia, talvez ele não tivesse, talvez o seu entorno social não disponibilizasse a ele, não houvesse receptividade naquele entorno, como o entorno de Eunômio, embora conste de Filostorgo, através de Filostorgo, pelo testemunho de Filostorgo, que Eunômio também escandalizou o seu público. Mas parece que Ário não quis escandalizar o seu público. Então ele teve que buscar, ele teve que forjar uma estranha solução de compromisso, que é bastante parecida com a que tem sido apresentada por parte das testemunhas de Jeová. Muitas testemunhas de Jeová, mal informadas, não têm uma ideia, ou menos estudiosas, talvez não tenham a mesma consciência, ou o mesmo nível de consciência das testemunhas de Jeová, que são ali mais estudiosas e que estão em plena sintonia com a torre de vigia. Essas que estão em plena sintonia com a torre de vigia apresentam uma similaridade muito grande com o pensamento diário, com esse pensamento irracionalista, tosco, estranho. Eles ficam entre a doutrina ortodoxa, eles buscam situar-se entre a doutrina ortodoxa trinitária da divindade de Cristo e entre a doutrina islâmica de que Jesus Cristo seria um mero profeta, uma mera criatura. E reproduzem até certo ponto o esquema diário. Qual era o esquema diário? Ário apresentava Jesus como... Ário não apresentava Jesus como Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso, Deus eterno, Deus infinito. Mas também não apresentava Jesus como uma simples criatura ou mero profeta. O Ário ele apresentava Jesus Cristo, eu vou usar a expressão que é uma expressão originista, embora Orígenes reconhecesse a unidade de substância. Orígenes não tinha um aparelho conceitual para expressar pessoa, então ele usava a expressão deuteroceus, segundo Deus. Porém, como digo, aqueles que estudam a questão do arianismo sabem que Orígenes ensinou igualdade entre enquanto pessoas, uma igualdade de divindade entre o Pai e o Filho, uma comunhão, uma unidade de natureza entre o Pai e o Filho, mesmo sem usar a palavra homoúcios. Então, partindo desse deuteroceus, para expressar o conceito de pessoa, Ário ele chega a apresentar, ele apresenta Jesus Cristo como o demiurgo de Platão. Não deriva de Orígenes. Eu usei a palavra deuteroceus para vocês terem ideia que o nível, a linguagem teológica ainda era muito primitiva. Sabia-se que Orígenes estava expressando uma ideia trinitária saudável, a fé ortodoxa, mas que não tinha um aparelho conceitual para isso. Embora esse aparelho conceitual talvez já tivesse sido criado, seja por Taciano Sírio ou seja por Tertuliano. Mas não era do conhecimento de Orígenes, ele usa essa forma inadequada, deuteroceus. E bem, como disse, Ário não se serve de Orígenes, Ário reporta-se diretamente a Platão, e Ário apresentará Jesus Cristo como uma espécie de demiurgo, ou seja, para que o Pai, chamemos de Pai, para que o Deus Pai, ou Javé, o Deus, ele pudesse produzir o universo,
e dar início ao tempo, entre a eternidade, que é apenas sua, e entre o início dessa criação, que dá origem ao tempo, segundo Ário, esse Deus cria um filho. Ele cria, ele não gera, ele cria. Ário usa inadequadamente a palavra geração, tá? Mas não maneja de maneira adequada. Geração para ele tem o significado de criar. Deus, após ter estado sozinho e, portanto, sem ser pai, Deus só pode ser pai se existe um filho. Se o filho não é eterno, não existe um pai eterno. Porque pai é relativo a filho. Não existe filho sem pai e não existe pai sem filho. Portanto, se houve tempo em que o filho não existia, porque o filho foi criado do nada, segundo a Thalia de Ário, houve um tempo em que o pai não era pai. Então, essa é a primeira crítica relevante a ser feita à exposição de Ário. Mas Ário ensinava exatamente isso, que num determinado momento Deus criou o seu filho. No momento em que Deus cria o seu filho, Deus sofre alteração, passa a ser pai, o que ele não era antes, porque então ele passa a ter um filho. Este filho criado a partir do nada. No entanto, este filho não é criado como um humano no tempo e no espaço. Da mesma maneira como o Demiurgo de Platão, esse filho ele é criado antes do tempo e do espaço, justamente para que por meio deste filho, através deste filho, sejam criadas todas as coisas. Seja criado o nosso universo, seja criado o nosso mundo, seja criado o nosso planeta, a nossa dimensão. Então não é Deus, esse Deus que se torna Pai, não é esse Deus ingênito que produz o mundo sensível. O mundo sensível é produzido pelo Filho que ele criou antes do tempo, fora do tempo. Tá? Então, esta é a primeira ideia lançada por Ário. Tá? Como nós já temos aí 46 minutos de vídeo, nós vamos parar por aqui e amanhã nós daremos final a esta exposição sobre as crenças de Ário a respeito do Cristo, as crenças de Ário a respeito de Jesus, de como elas eram desconexas, de como elas eram irracionalistas, de como elas eram incoerentes, de como, ao tentar de alguma maneira, por meio de aparências e palavras vazias, manter a fé ortodoxa, tá? Porque ele falava em geração, ele falava em segundo Deus, tá? Como essa tentativa de conciliar a fé ortodoxa, tá? Com a negação da divindade de Cristo, não chegou a um bom termo. Ficou como a sogra de Pedro, suspendida nos ares, dando origem a um sistema bastante esdrúxulo que depois teve que ser levado a seu fim, por Eudóxio, por Écio, por Eunúmio, durante o decorrer do século